Esse terceiro, ele é bem parecido com o anterior, só que o enunciado vem de uma outra forma. Então, ele diz assim: determine as partes real e imaginária dos complexos a seguir, dado o seu módulo e seu argumento. Então, ele não traz a escrita na forma trigonométrica, né? Ele já traz aqui direto essas informações já destrinchadas. O que eu vou fazer? Dessa vez, eu vou usar uma outra estratégia. Eu não sei se vocês lembram lá da videoaula, vocês podem voltar nela se vocês precisarem, que a gente descobriu, vou escrever de vermelho aqui que a gente vai usar mais vezes, que o A, ele é o módulo de Z vezes o cosseno de θ. A gente descobriu isso na relação lá de seno e cosseno. E que o B é o módulo de Z vezes o seno de θ, né? Então, se a gente tem um número que é Z é igual a A mais BI, a gente tem essas relações aqui com o argumento. Então, vamos já usar direto essas relações. Podia ser feito da mesma forma do outro, né? Escrevendo a forma trigonométrica e resolvendo, mas eu vou fazer diferente dessa vez. Então, nesse caso, o A vai ser igual, né? Lembrando que A é a parte real, B é a parte imaginária. O A vai ser igual ao módulo de Z vezes o cosseno de π sobre 4, então vai ser 1. Cosseno de π sobre 4 é o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O A vale raiz de 2 sobre 2. O B, por sua vez, vai ser Z, módulo de Z, vezes o cosseno também de π sobre 4. Então, módulo é 1, cosseno de π sobre 4 também, seno, gente, desculpa. O seno também é raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2 sobre 2. Então, a gente descobriu que a parte real de Z é raiz de 2 sobre 2 e que a parte imaginária de Z também é raiz de 2 sobre 2, né? Que foi o que o exercício pediu. Se a gente for interpretar aqui no desenho, módulo 1, então essa circunferência tem raio 1 e o ângulo é π sobre 4. Então, mais ou menos, né? Eu estou sem transferidor, mas o nosso afixo ele vai estar mais ou menos aqui. O módulo de Z valendo 1 e o ângulo sendo π sobre 4, né? Com isso, a gente descobre, então, que o A é raiz de 2 sobre 2, a parte real, e que a parte imaginária também é raiz de 2 sobre 2. Né? Foi isso que a gente descobriu aqui. Vamos para o B. Módulo de Z é igual a 10 e o θ é 0. Então, ele está falando desse ponto aqui, ó. A gente está aqui, a distância é 10 e o ângulo é 0, é esse ponto aqui. A gente nem precisa resolver pelo que está ali, né? De cara a gente já consegue descobrir que o número Z é 10, é o número real 10, né? Mas vamos supor que a gente não perceba. Então, do mesmo jeito, o A vai ser Z vezes o cosseno de 0, e o B vai ser o módulo de Z vezes o seno de 0. Módulo de Z, 10. Cosseno de 0 graus é 1. Então, vai ser 10. Módulo de Z, 10. E o seno de 0 graus é 0. Vai ser 0. Então, a parte real dele é 10 e a parte imaginária é 0. Então, a parte real de Z é igual a 10 e a parte imaginária de Z é igual a 0. Certo? Mais um item aqui, mais 2, né? O módulo de Z é raiz de 2 e θ é 3π sobre 4. Π sobre 4 radianos é equivalente a 45 graus. Então, 3 vezes 45 graus, tenho 135 graus. Estou aqui no segundo quadrante. Então, o que ele deu de informação para a gente? Que o módulo de Z é raiz de 2, né? Então, é como se a circunferência tivesse raio raiz de 2. E que o ângulo é de 3π sobre 4, né? Que é equivalente escrevendo 45, a 135 graus. Então, vou colocar aqui de novo, né? Aquele lembrete que a gente usou, né? Se eu tenho Z, que é A mais BI, A sendo a parte real, B sendo a parte imaginária, o A vai ser módulo de Z vezes o cosseno do θ, que é o argumento, e B é módulo de Z vezes o seno de θ.
Então, de novo, a gente vai usar essa relação. Então, para descobrir A, o A vai ser o módulo de Z vezes o cosseno de 135 graus, e o B vai ser módulo de Z vezes o seno de 135 graus. Módulo de Z, raiz de 2. O cosseno de 135 graus, a gente viu já no exercício anterior, que ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu vou ficar com menos raiz de 4, né? Então, vai ficar menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. E aqui, raiz de 2, o seno de 135 é o próprio raiz de 2 sobre 2, né? Porque o seno é positivo, né? Lembrar mais ou menos aqui, seno, cosseno. Então, vai ser raiz de 4, que dá 2 sobre 2, que dá 1. Então, a gente achou que a parte real de Z vale menos 1 e que a parte imaginária de Z vale 1. Eu não sei se vocês conseguiram estabelecer a relação, mas aqui a gente está... vou fazer uma relação lá com números com geometria analítica. Aqui é como se a gente estivesse na bissetriz dos quadrantes pares, B2, 4. Então, o que a gente tem? Que o x ele é igual a menos y, né? Então, toda vez que a gente tiver π sobre 4, 3π sobre 4, alguma variação de 45 graus, esse ponto ele vai estar ou na bissetriz dos quadrantes pares, como nesse caso aí, ou então na bissetriz dos quadrantes ímpares, como aquele que a gente fez no A. Não era π sobre 4, ó. Então, os valores são os mesmos. Então, esse é um jeito de estabelecer relação aí entre os conceitos, tá bom? Continuando, então. Agora, a gente tem o módulo de Z valendo 2 e o ângulo é 3π sobre 2. Então, a nossa circunferência aqui tem raio 2. Todos os pontos que estão sobre ela tem raio 2, então tem como módulo 2. E o ângulo é 3π sobre 2. 3π sobre 2 radianos equivale a 3 vezes 90 graus. Então, são 270 graus. O ponto está aqui, ó. É desse ponto e o módulo está aqui. A gente já consegue ver, né, que esse ponto ele vai ser o menos 2i, porque ele tem só a parte imaginária valendo menos 2, né, para descer 2 até aqui. A parte real dele é nula. Mas vamos resolver. Então, A vai ser igual ao módulo de Z vezes cosseno de 3π sobre 2. O módulo de Z é 2. O cosseno de 3π sobre 2. Cosseno seria aqui, né? Então, é 0. Vai ser 0. E B vai ser igual ao módulo de Z vezes o seno de 3π sobre 2. Vai ser 2 vezes menos 1. Menos 2. Então, a gente tem como parte real de Z 0 e a parte imaginária de Z menos 2. Se a gente quisesse escrever esse número na forma algébrica, o Z seria igual a menos 2i. Certo, gente? Vamos para o quarto. O quarto exercício diz assim: escreva na forma trigonométrica o número complexo 2 raiz de 2 vezes 1 mais i, em que i ao quadrado é igual a menos 1, um exercício de vestibular. Para a gente escrever na forma trigonométrica, é necessário saber o módulo e o argumento, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir quem que é o A e quem que é o B, né? Então, lembrar que qual é a relação que a gente tem, né? A gente sabe que A vai ser igual ao módulo de Z vezes o cosseno do argumento e B vai ser igual ao módulo de Z vezes o seno do argumento. E a gente sabe também que Z vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado, o módulo de Z, né, desculpa, ao quadrado. Então, a gente tem essas três relações. Para a gente encontrar o θ, né, a gente vai precisar do módulo do Z e do A e do B. E para encontrar o módulo do Z, a gente precisa da relação de A e B. Então, a primeira coisa é encontrar a parte real e a parte imaginária desse número. Então, 2 raiz de 2 vezes 1 mais i é a mesma coisa que 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2i. Então, com isso, eu posso dizer que A,
que é a parte real do número z, vai ser 2 raiz de 2, e b, que é a parte imaginária de z, também é 2 raiz de 2. Então, a gente descobriu essas duas informações. Então, vou começar por essa equação aqui. Então, primeiro passo, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 2 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 4 vezes 2, né? Então, 8, mais 4 vezes 2, 8, raiz de 16, que é 4. Então, a gente encontrou que o módulo de z é 4. Agora, a gente vai usar uma outra equação. Vamos pegar essa de cima aqui. Então, o que a gente sabe? Que A é módulo de z vezes cosseno de θ. Então, o a gente já sabe que é 2 raiz de 2. Módulo de z a gente sabe que é 4. Cosseno do θ. Eu quero encontrar o θ, né? Então, vou tentar descobrir aqui. Cosseno de θ vai ser 2 raiz de 2 sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu sei? Que eu posso dizer que o θ, ele lembra daquilo que a gente tinha visto como o arctangente? Aqui também existe isso. Então, a gente pode dizer que é o cosseno menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Eu estou perguntando qual que é o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, olha, se a gente for olhar na tabela, qual é o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2? Tem tanto 45 graus quanto 315 graus. Então, a gente não sabe qual é ainda. Então, para isso, para ter certeza, né, eu vou colocar aqui, ó, pode ser tanto 45 graus quanto pode ser, os 315 graus. Vou usar a terceira para ter certeza. Então, a terceira, b é igual ao módulo de z vezes seno de θ. 2 raiz de 2 vai ser igual a 4 vezes o seno de θ. Então, o seno de θ vai ser 2 raiz de 2 sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o θ aqui nesse caso, ele vai ser o seno elevado a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou perguntando qual é o ângulo que tem o seno raiz de 2 sobre 2. Minha pergunta é o contrário, né, da do seno. Nesse caso aqui, se a gente for olhar seno raiz de 2 sobre 2, pode ser tanto 135 graus quanto 45 graus. Então, pode ser o 45 ou 135. Para essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, o ângulo tem que ser de 45 graus, né? Então, eu consegui descobrir, vou trazer para cá, né, a relação, consegui descobrir que o argumento é de 45 graus, ou então π sobre 4. E a gente já tinha descoberto também que o módulo de z era 4. Então, para escrever na forma trigonométrica, lembrar, z é igual ao módulo de z, você vê que a pessoa não tem personalidade, né? Cada hora ela usa um z diferente. Cosseno de θ mais i seno de θ. Então, o z vai ser igual a 4, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Essa daqui é a forma trigonométrica que explicita o tamanho do módulo e o argumento principal, tá bom? Só um comentário. Vocês podiam já, a partir daqui, já definir que era 45 graus, porque a gente tem a parte real positiva e a parte imaginária positiva. Parte real e parte imaginária positiva, com certeza, é um ponto do primeiro quadrante. Então, o ângulo seria do primeiro quadrante. Vocês podiam já ter feito essa relação direta, tá bom? Só não fiz para mostrar o passo a passo, tá bom? Vamos lá, outro exercício de vestibular. A forma trigonométrica de z igual a menos 1 menos i sobre i então, é bem parecido com o que a gente fez anteriormente. A gente precisa preparar um número para que a gente consiga enxergar quem é o a e quem é o b, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é reescrever esse número z até que apareça para mim a parte real e a parte imaginária. Então, z é menos 1 menos i sobre i. Lembrem-se que i é raiz quadrada de menos 1, né? Então a gente tem que racionalizar. Vou multiplicar por i. Vamos
Vamos multiplicar por menos i, só porque eu acho que vai ficar mais direto aqui. Multiplicar direto pelo conjugado, né? Vocês devem lembrar disso. Então, aqui em cima eu vou ficar com i positivo mais i quadrado. Embaixo eu vou ficar com menos i quadrado. Então, eu vou ficar com i mais menos 1 e embaixo menos 1. Então, i menos 1 sobre 1. Então, eu posso dizer que meu z, vou escrever primeiro o número real, depois o imaginário. É menos 1 mais i, né? Então, o a, que é a parte real de z, é menos 1, e a b, que é a parte imaginária de z, é 1 positivo. Beleza? Pronto, a gente descobriu a e b. Para escrever na forma trigonométrica, a gente precisa ainda do ângulo e do módulo. Então, primeira coisa, vamos encontrar o módulo. O módulo de z vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de 2. Então, a gente descobriu que o módulo é raiz de 2. Agora, a gente precisa encontrar o argumento. Eu vou colocar assim, ó, gente, só para destacar, tá bom? A gente vai usar aquela relação de que A também pode ser encontrado como o módulo de Z vezes o cosseno de θ. O A médio é bom, né? Vale menos 1. O módulo vale raiz de 2, cosseno de θ. Então, cosseno de θ vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por 1 aqui, o cosseno de θ vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, encontramos o cosseno de θ. Se quiser, pode vir aqui encontrar o b, né, a relação do cosseno de θ com b, seno. Eu vou confundir vocês aqui. Vou fazer de novo aqui, tá, gente? Então, b vai ser módulo de z vezes o seno de θ. O b a gente descobriu que vale 1 positivo, o módulo de z, raiz de 2, seno de θ. Então, seno de θ é 1 sobre raiz de 2, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. A pergunta é, quem tem cosseno de θ negativo, raiz de 2 sobre 2, e seno, raiz de 2 sobre 2? Então, vamos ver. Cosseno menos raiz de 2 sobre 2 pode ser o 135 ou 225. E seno raiz de 2 sobre 2 pode ser o 135 ou 45. Então, vai ser o 135. A gente descobriu que θ é 135 graus. Gente, mais uma vez, se vocês tivessem chego aqui, o cosseno de θ é menos raiz de 2 sobre 2, você sabe que é uma variação dos 45 graus. E vocês enxergarem que o z, ele tem parte real negativa e parte imaginária positiva, vocês saberiam que o z está aqui, ó, no segundo quadrante. O ângulo referente ao segundo quadrante é o 135 graus, né? Daria para sair direto também, mas como sempre eu estou mostrando para vocês o passo a passo. Então, a gente descobriu que é 135 graus. Então, como que é a forma trigonométrica? A forma trigonométrica é sempre o módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Então, primeira coisa, qual item que tem o módulo raiz de 2? Pode ser o A e pode ser o E. Então, essa daqui a gente já sabe que não é nem essa nem essa. E aí a gente precisa só analisar o ângulo, 135 graus. É o item A. Certo? Bom, vamos lá. Na figura, o número complexo Z é... Então, ele não passou para a gente nenhuma informação explícita, mas ele mostrou para a gente que Z está nessa circunferência de raio 2 e que aqui tem 45 graus, esse tamanho. Então, primeira coisa, se o Z está em cima da circunferência de raio 2, né, ele mostrou aqui, a gente sabe que o módulo de Z é 2. Agora, a gente precisa achar o argumento. O argumento principal aqui, que é o ângulo, é esse ângulo aqui, θ. Tem várias formas de pensar, né? Se a gente sabe que aqui é 270 graus, a gente pode tirar 45 e chegar no 225 graus. Essa é uma forma.
Ou então a gente poderia pensar o contrário, né? Que eu tenho 180 mais 45 também chegaria nos 225 graus. Então, o argumento é de 225 graus. Forma trigonométrica do número. Na verdade, ele quer até a forma algébrica. Então, se ele quer a forma algébrica, já vamos calcular o A e o B. Então, a gente sabe que A é módulo de Z vezes o cosseno do argumento. Então, no nosso caso, vai ser 2 vezes o cosseno de 225 graus. 2 vezes, vamos lembrar lá os 225 graus. 225 graus, daqui até aqui tem 45 graus, então ele equivale aos 45 graus, ele é assimétrico, né? Então, ele tem tanto seno quanto cosseno negativo. Cosseno negativo, seno negativo. Então, o seno dele vai ser menos o seno do 45 graus, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também vai ser menos raiz de 2 sobre 2, menos o cosseno de 45 graus. Então, vezes menos raiz de 2 sobre 2. Então, deu menos raiz de 2. E B é o módulo de Z vezes o seno de θ, 2 vezes o seno de 225 graus, 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, portanto, também menos raiz de 2. Então, a parte real do número é menos raiz de 2 e a parte imaginária é menos raiz de 2. Portanto, o Z vai ser menos raiz de 2 menos raiz de 2i, que é a letra D. Certo?